morte é uma coisa que nos desconcerta mesmo, né? E nessa forma, assim, de tragédia, quando a senhora fala assim, se eu soubesse que eu não veria mais, eu não deixaria ele sair. Como a gente vai prever? A gente não tem controle sobre essas coisas, mas que se soubéssemos, né? Deus, Aí fica sempre, além da saudade, no caso, uma revolta, às vezes uma sede de justiça mesmo. Fica assim, ai, se eu pudesse ter segurado, eu né? não teria deixado. Eu sou uma mãe, assim, extremamente carinhosa e até muito coruja mesmo. E eu paparicava muito mesmo. Tratava do jeito que vocês estão vendo aqui, né, Val? Em casa, é meu filhinho, é beijinho. Eu sempre fui assim. Meu grandão. Meu grandão, o meu bebezão, e o outro também, eu trato os dois da mesma forma. Então eu tinha uma preocupação constante. Se passava a hora de chegar, eu já ficava aflita, já ligava, onde está, está chegando, entendeu? Eu sempre fui assim, muito, muito, muito preocupada. Então, toda vez que saía, eu já ficava com o coração na mão, né? A gente sempre fica quando demora, né? Então, depois que ele saiu, como ele já estava acostumada a vir tarde, eu fiquei mais ou menos. E a senhora, quando ele falou que ia ser policial, uma profissão que envolve um risco, o coração da senhora... Nossa, mãe, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, nossa, mãe, e aí, meu filho? Nossa, é muito arriscado, é muito arriscado. E até então, assim, para ser sincera, ele nunca falou em ser policial no início, né? Aí o pai dele um dia conversou com ele, meu filho, você já está perdendo, passando da idade, daqui a pouco você não vai ser mais meu dependente. E aí você podia, que tal você tentar a polícia, que é uma coisa no momento mais segura, né? Tem muita oportunidade de estar aberto, né? E tem todas de bom no momento. E eu falei, pai, mas quem falou que eu quero ser policial? Não pensei nisso ainda não. Aí ele, não, então tá, pensa direitinho, vê o que você decide. Aí, de repente, ele cismou que aceitou, entendeu? Foi e entrou para a polícia, foi aprovado e pegou um amor tão grande pela polícia que nós também passamos até a despreocupar, porque era uma garra, uma paixão pela farda, sabe? E aquele entusiasmo, vibrava muito. E é um orgulho para a família, era o nosso orgulho. Muito Nossa, mãe. muito grande. Ele fazia, aí tinha os campeonatos, né, de tiro, ele sempre era destaque. E eu ficava com muito medo, falei, meu Deus, destaque de tiro, não acredito. Eu tinha pavor. Eu falei, meu filho, mas você tinha que ser destaque logo de tiro ao alvo, pelo amor de Deus, eu não acredito. Carline, é quando a Érica falava que durante o princípio do programa os telespectadores não ouviram o choro, né, da mãe. Eu estava lá no velório e em determinado momento precisou-se tirar a dona Elizabeth de perto do caixão porque precisava fechar e a hora estava avançada. A dona Elizabeth, eu não sei como é que ela teve força, tantas lágrimas, tanta energia para chorar tanto. Na semana passada eu falava aqui nesse programa, Carline, que eu não queria mais ouvir choro de mãe, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E eu ouvi um choro profundo. O Sr. Walter, mesmo a hora que as autoridades chegavam perto dele, o Sr. Walter não tirava o olho, sabe, do filho no caixão. A dona Elizabeth de um lado, o Sr. Walter do outro. Em determinado momento, quando foi fechar o caixão, ela não deixava, precisou tirá-la. E a hora que ela voltou com um choro mais agudo ainda. E falava, vocês fecharam sem eu ver. Sabe? E ela tinha passado a noite ali, naquela situação. E ela reclamava que não deixava ver a última vez. Foi preciso abrir de novo aquele visor para ela poder despedir do filho. E continuou aquele choro, sabe? Então é por isso que eu peço, eu rogo essas autoridades, sabe? Sigam o exemplo do Neves, do soldado Neves, o André. Sigam o exemplo deles, autoridades, senadores, deputados. Deixem de ser canalhas. Deixem de ser vagabundos. Deixem de ser homens atentos ao dinheiro, à gana e ao poder. Esqueçam a eleição por enquanto. Falem mais da segurança pública. Nós não aguentamos mais autoridades fajutas. Ver tantos pais, tantas Elizabeths, tantos Walters chorando pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, tanta gente morrendo. E vocês estão preocupados com a eleição, com a Copa do Mundo, com aparecer. Vocês vão ver
autoridades fajutas, o mundo todo está aqui agora. E o mundo todo vai saber quanto que nós estamos sofrendo. Vocês vão ver. Daqui a pouco, lá na delegacia, no Departamento de Investigação e Homicídio e Proteção à Pessoa, a Polícia Civil vai fazer a apresentação oficial dos 2 vagabundos. Eu chamo de vagabundo porque são mesmo. São assassinos, são vagabundos. O senhor que é advogado deles quer me processar, fique à vontade, porque vagabundo comigo toma na cara mesmo, eu chamo de vagabundo mesmo, tá entendendo? Porque se o seu cliente não fosse vagabundo, o senhor não estava trabalhando aí agora para defender ele. Matou o filho desse casal, tá entendendo? E agora vem essa história de um falar, não, foi o outro que atirou, que foi disparo acidental, vou pedir permissão para a senhora, dona Elizabeth, eu posso botar um trecho na entrevista do assassino do seu filho, que foi preso ontem? Eu posso botar? Porque parece que prenderam o homem errado, né? Parece que o assassino sou eu. Porque a entrevista do cara parece que estava entrevistando Deus, nosso Senhor Jesus Cristo lá. Porque o homem é um santo. Bota esse vagabundo falando. Aconteceu que a gente foi efetuar um assalto e deu tudo errado. Fomos assaltar um pessoal, aí veio um rapaz puxando a arma e eu tentei intervir para ele não puxar a arma, não dar tiro em mim, nem no menino que estava comigo. E aí ele entrou em luta corporal comigo, a minha arma caiu no chão, a dele também. Aí o menino que estava comigo pegou a arma, deu tiro nele. E a gente correu no carro e aconteceu tudo isso. Aí a arma dele disparou no rapaz que estava com a gente, não foi eu que matei ele por querer, não teve nada de discussão entre a gente, todos nós 3 sabíamos tudo que estava acontecendo todo o tempo, ninguém entrou em desavença nem nada, eu não matei polícia nenhuma, não sou assassino, não sou nada disso não. O que aconteceu foi tudo, infelizmente, um desacerto e só isso. Cachorro sem vergonha, foi tentar intervir, a gente só ia assaltar, a pessoa acha que assaltar e roubar um carro é comum? Você é um vagabundo, você é um ladrão. Você tinha que estar morto, vagabundo, tá entendendo? Nessas horas eu tô com o cidadão Éder, merece pena de morte o vagabundo desse, porque daqui a pouco vai sair, advogado vai botar esse pilantra, esse assassino na rua. E pra ele também não existe coautoria não, viu? O tiro saiu, foi o revólver que matou, o revólver estava perto do outro, vai pra aquele lugar. Bota mais outro trecho desse pilantra, desse assassino falando. Todo mundo falando que tinha que me matar, e eu não queria entregar não, mas depois eu conversei com meu irmão e o pessoal da minha família, eles me apoiou, conversei com a coronel também pelo telefone, ela me assegurou que ia ficar tudo bem comigo e eu me senti à vontade de me entregar, porque não foi eu que cometi isso, eu não matei policial nenhum, eu não sou assassino, não aconteceu nada disso. Aí eu decidi me entregar, porque eu não sou isso, vou pagar pelo que eu fiz aí, infelizmente, que o Ítalo morreu, foi a arma que disparou nele, não foi eu que matei por querer, nunca tive nada contra ele, nem nada, e foi infelizmente o desacerto que aconteceu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Foi ele, não? É um absurdo, ô Carlinhos. Foi tudo passe de mágica, né? Foi tudo uma mágica. Pelo que ele falou aí, ele realmente é um santo. Na realidade, quem estava errado, no lugar errado, foi meu filho. Nosso filho. Então, na realidade, no momento do assalto, no momento do evento lá, o que acontece? A arma do meu filho, quando eles entraram em luta corporal, a arma do meu filho deve ter caído e a gente imagina que ela caiu, quicou no chão e caiu na cintura do coitado. Pulou, né? Coitado. Caiu do seu filho e foi parar na mão do vagabundo. Na mão dele, assim, sem querer. Sem ele querer e possivelmente... Meu Deus. Aí ele esbarrou no gatilho sem Esbarrou querer. no gatilho, encostou o dedo, assim, coitado. Ele estava tentando defender o suposto amigo. Isso é incrível, ele descreve. Não, e ele interveio porque ele queria salvar seu filho, né? Carline... ele que era o polícia na história. Ele descreve tudo Carline, como se ele tivesse... Eu peço que Deus olhe por esse rapaz. Eu peço que Deus olhe pela família desse rapaz aí. E não tenho nada contra a família dos vagabundos, muito pelo contrário. Pena, eu tenho dó de uma mãe que Deus colocou. dê a ele a deve oportunidade desse acontecimento, que se eu não sei se ele é pai, não sei se ele é irmão, mas eu peço a Deus que dê a ele a oportunidade nessa entrega de se tornar um verdadeiro homem. Sabe? E eu quero deixar aqui, Clarinho, uma frase que eu quero deixar em homenagem ao meu sobrinho, o Luiz Eduardo, que era muito amigo e até hoje ele está consternado. E ele disse uma frase que tocou profundo o coração de todos nós. Essa frase, assim, veio do nada, simplesmente do coração. Então, Luizinho,
Essa homenagem é para você, meu filho, que eu sei o tanto que você ama o André. Nosso sobrinho querido. Então ele disse o seguinte, o cidadão Éder, Carline, doutora Érica, ele diz que um grande guerreiro nunca deixa de lutar. Um grande guerreiro nunca deixa verdadeiramente de lutar, porque ele está sempre ali. Então, eu só peço a Deus que abençoe esse rapaz, que abençoe a família dele e que dê a ele a oportunidade de rever os conceitos de bandidagem, os conceitos de cidadão de bem, que ele consiga, nesse período, se conseguir permanecer preso, que ele tenha a oportunidade de tentar entender a diferença desses dois conceitos. O senhor perdoa o assassino do seu filho? Carline, perdão é uma palavra muito forte, sabe? Inclusive, eu não tenho esse poder. Não sou eu que vou perdoar esse cidadão. Eu não tenho esse poder para estar perdoando esse Wilson. O perdão dele virá, se ele merecer, de Deus. Tá, que bom ouvir isso do senhor. Porque o povo me arrebenta aqui, me xinga e me detona, porque quando eu vejo um caso desse, eu falo que eu não tenho força, que eu sou fraco. Eu não tenho força para perdoar uma pessoa dessa. Eu quero o que há de pior do pior é o que eu desejo para essa pessoa. Não para a família dele. A mãe e pai não tem nada a ver com isso, dele se transformar em vagabundo. Podia estar trabalhando, em vez de estar assaltando. Virou vagabundo, que é coisa ruim. O pai e mãe dele também devem estar sofrendo. Ainda bem, nada contra. Eu posso falar uma coisa? Agora, claro que pode falar. Ainda bem que esse infeliz, porque isso é um infeliz, isso é a escória do mundo, isso é muito infeliz, isso não é um ser humano. Não se pode chamar isso de humano, mas ainda bem que ele sobreviveu, para ele mostrar o rosto dele na televisão e dar oportunidade a todos que acompanharam o caso poder ver a diferença entre um homem e um covarde. Uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem e um assassino frio e sem caráter. E estava com medo de morrer, pelo amor de Deus. E covarde, ele só apareceu pela covardia. Então, eis a diferença entre meu filho e ele. Ele ajudou. Se alguém tinha alguma dúvida, agora ninguém tem mais. Dá para fazer a comparação? Não, e morreu um dos vagabundos que estava junto. Morreu, né? Quem que matou? Foi Deus também, sem querer, que matou? Mataram um deles também, né? Mas agora graças a Deus já está despachando matou. No colo do capeta. Mas você sabe por quê, Mas cara? eu quero pedir a compreensão do cidadão e da doutora Érica. É difícil, né? A gente quer ouvir os pais. Temos Né? que ouvir, Carline. Eu quero... Claro. Você sabe por quê que esse rapaz agiu dessa maneira? Você sabe por quê que todos os assassinos, todos os bandidos agem dessa maneira? Porque, infelizmente, no nosso país não há justiça. Não há justiça. A polícia fala do papel dela, a polícia prende, mas a justiça falida do nosso país, ela solta. Eles matam hoje, amanhã ou até no mesmo dia eles estão soltos. Então, devido à impunidade que reina no nosso país, eles estão livres, eles estão totalmente preparados e totalmente certos, eles têm a certeza absoluta que não vai acontecer nada. Quer ouvir o que falou a policial militar que ontem acompanhou a prisão desse Ilcinho? Quantas vezes ele já tinha, capivara dele, o tamanho que é. Bota a policial contando a vida pregressa desse Ilcinho, o santo que esse homem é. Santo Wilson. Eu te falar, em números, em boletins de ocorrências que foram pesquisados, ele tem de 5 a 6 passagens. Se eu te falar do dia a dia, porque a gente trabalha na área onde ele mora, eu vou te falar que ele é visto constantemente no ponto de tráfico. Ele responde por um homicídio culposo, ele tem a princípio, 2 assaltos à mão armada, tem dirigir embriagado, tem uma receptação, que foi a única que deixou ele preso, que ele ficou 5 dias preso. Ficou preso 5 dias, tinha uma capivara daquele tamanho, tantas vezes já tinha passado. Só para a gente caminhar, Elizabeth e Walter, a gente aqui no TV Verdade, né? A gente tem uma vinheta, eu lembrei dela agora, tem uma vinheta que a gente gosta de passar, quando os policiais militares, os policiais civis, quando os bombeiros militares fazem serviços destacados, que merecem a nossa homenagem. Vocês viram aí a Sargento Viviane, né, que estava lá ontem. Pessoalmente. A gente tem uma vinheta aqui que a gente gosta de passar ela para homenagear eles, né, que são heróis de verdade, né?
Verdade. Tem tanto herói falso hoje que cultuam por aí, né? Herói de verdade. Eu queria que vocês exibissem a vinheta O Herói de Verdade em homenagem ao soldado Neves, ao André. O André é um herói de verdade. O André é um herói de verdade. Pena que não está conosco mais. Mas eu vou pedir para o senhor se levantar, seu Walter, Dona Elizabeth também. A gente queria fazer agradecimentos. Eu queria que vocês chegassem ali na frente, por favor. A Érica, o cidadão, pode vir aqui comigo também. Quero que vocês dois fiquem aqui do meu lado, viu? Cidadão, doutora Érica aqui. Eu acho que o cidadão podia até ficar lá do seu Walter e a Érica aqui do lado da mamãe. Faz a mão. Mostra o pessoal de casa. Porque, viu, dona Elizabeth, seu Walter,